Olá, boa tarde. Mais de 147 milhões de brasileiros estão aptos a votar hoje para escolher prefeitos e vereadores. Os locais de votação estão abertos desde as 7 da manhã, mais cedo este ano, por causa da pandemia. Vamos saber então como está a eleição pelo país. Primeiro com as informações direto da sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, com a Juliana Morrone. Juliana. Juliana, você me escuta? Informações atualizadas aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Até agora, 913 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas, 160 em São Paulo, 142 no Rio de Janeiro e 96 em Minas Gerais. Mas lembrando que isso representa apenas 0,2% do total de urnas eletrônicas. Mais cedo, o Tribunal Superior Eleitoral deu informações sobre quantos eleitores já fizeram a justificativa pela ausência de votação pelo e-título, usando o aplicativo do celular. E foram 400 mil eleitores até 9 da manhã. Não é preciso ter feito biometria para usar o aplicativo. Mas é importante lembrar também que essa justificativa pode ser feita até 14 de janeiro do ano que vem, em relação à ausência de votação no primeiro turno. E deverá ser feita preferencialmente usando o e-título. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, esteve agora há pouco em Valparaíso de Goiás, a 60 quilômetros daqui, participando, acompanhando um projeto sobre tecnologias que serão usadas no futuro em eleições. E ele falou sobre essa questão do e-título e das dificuldades dos eleitores. Vamos ouvir. Muitos milhões de acessos simultâneos, ele apresentou algum nível de instabilidade, mas ele está funcionando adequadamente. Portanto, é só insistir um pouquinho. Sou solidário com quem deixou para o último dia, mas nós pedimos, na medida do possível, que as pessoas baixassem o aplicativo antes. Muitos locais de votação mudaram este ano por causa da pandemia. Isso aconteceu com mais de 4 milhões de eleitores em São Paulo. Vamos para lá falar com Thaís Luquezzi. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Ana. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Essa mudança trouxe confusão para muita gente. Foi em função da redução do número de urnas, um processo que já estava em andamento desde antes da pandemia. Só nessa escola onde nós estamos, em Osasco, mais de 2.000 pessoas tiveram o local de votação alterado. O TRE de São Paulo já tinha orientado aos eleitores a confirmar o local de votação antes do domingo, mas muita gente chegou aqui sem saber desta mudança. Algumas pessoas demoraram mais de 40 minutos para conseguir falar e realmente saber onde que era o local de votação. O pessoal de apoio aqui das eleições montou até um balcão para fazer essa orientação e a gente segue aqui acompanhando, porque, Ana, infelizmente, teve gente que voltou para casa sem votar por conta disso. Ok, Thaís. E no Rio de Janeiro, nossas equipes encontraram muita gente fazendo boca de urna, o que é proibido pela lei eleitoral. Guilherme Peixoto vai mostrar. Oi, Guilherme. Oi, Ana, boa tarde para você. Um ótimo domingo de eleições a todos os nossos amigos. É um começo de tarde também bastante movimentado em vários locais de votação, como nessa escola municipal aqui na Tijuca, Zona Norte, onde tem fila até na escada. E olha só essas imagens que as nossas equipes flagraram durante a manhã. Gente distribuindo panfletos em frente a pelo menos 5 locais de votação aqui no Rio e também na Baixada Fluminense. Vamos lembrar que boca de urna é crime eleitoral. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por exemplo, os fiscais flagraram esse grupo conversando, chegaram lá, orientaram e aí depois disso uma pessoa saiu dali. E olha, mesmo com sessões abrindo mais cedo para receber os idosos, teve muito idoso esperando até 1 hora para votar aqui no Rio de Janeiro. Teve muita aglomeração e idoso embaixo de sol num dia de muito calor e também com dificuldade para acessar, como, por exemplo, olha só, sessões com degrau, como aquela ali na frente, Ana Paula. Ok, Guilherme. E o presidente Jair Bolsonaro votou no Rio de Janeiro. O repórter Carlos Delanoy acompanhou. Boa tarde, Ana Paula. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, que estava em Brasília, chegou aqui na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro, por volta de 10h15 da manhã. Ele desceu do carro, cumprimentou um pequeno grupo de apoiadores e entrou aqui pela porta principal para votar, enquanto os demais eleitores registrados dessa escola entraram por uma porta lateral. A imprensa não foi autorizada a fazer imagens do local de votação. O presidente Jair Bolsonaro saiu
cumprimentou novamente alguns eleitores, tirou fotografias e foi embora sem falar com os jornalistas. De acordo com a presidência da República, a agenda de Jair Bolsonaro aqui no Rio hoje é privada. Depois ele volta para Brasília. Ana Paula. Boa tarde, faltam 10 minutos para 1h. Hoje é dia de votar e a gente traz notícias das eleições municipais aqui no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite votou nesta manhã em Pelotas. Augustine Tim acompanhou. O governador do estado, Eduardo Leite, chegou por volta das 11 horas da manhã no Instituto Assis Brasil, aqui em Pelotas, acompanhado de assessores e integrantes do partido. No caminho que fez até a sala de votação, teve aglomeração. Depois, conversou com a imprensa do lado de fora da escola, onde falou sobre a importância do voto e também disse que pretende se reunir com os prefeitos eleitos no início de dezembro para falar sobre os programas e projetos do governo para ajudar os municípios. O governador também falou que pretende ter proximidade com as novas gestões para garantir a saúde da população em meio à pandemia e possibilitar a retomada econômica. Na capital, um homem de 69 anos morreu ao ir votar numa escola da zona sul da cidade. As informações com a Natália King. Um idoso de 69 anos morreu ao chegar para votar aqui na escola Jerônimo de Ornelas, no bairro Glória, em Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, ele teve um mal súbito e morreu na hora. O idoso veio acompanhado de uma cuidadora. A central de óbitos já passou por aqui, recolheu o corpo e a votação segue normalmente. Um outro idoso teve problemas para votar aqui na capital. Seu local de votação mudou e ninguém conseguia descobrir o novo ponto. Ele já passou por pelo menos 10 escolas aqui de Porto Alegre. O idoso também não consegue a informação pelo site do TRE, pelo aplicativo ou então pelo telefone 148. As zonas eleitorais não tem pessoal capacitado para dar explicação onde é que é, não tem listagem, então a gente fica assim, fica vulnerável a não votar. Relembrando a orientação, para confirmar o seu local de votação que pode ter mudado, você deve baixar o e-Título. É um aplicativo da Justiça Eleitoral que pode ser usado como um documento oficial na hora do voto e também tem outras funções, como a justificativa de quem não vai votar. O e-Título está disponível para download nas lojas de aplicativos e é gratuito. Depois de cadastrar os dados, fica aparecendo ali o número do título de eleitor e o local de votação. Para quem já fez a biometria, a foto também aparece. Se tiver tudo isso em dia, aí é possível usar o aplicativo como documento oficial no dia da eleição. Também é possível fazer a justificativa pelo celular ou tablet, caso você esteja fora da cidade e não possa comparecer. Basta clicar em Justificativa de ausência. Isso ajuda a diminuir as aglomerações nas sessões eleitorais no dia da votação. Mas eleitores estão reclamando de problemas para acessar o aplicativo. O Tribunal Superior Eleitoral disse que o sistema pode apresentar instabilidade pela quantidade de acessos e que a orientação é aguardar alguns minutos e tentar de novo. O local que concentra mais eleitores no estado é o campus da PUC, na zona leste da capital. E o Marco Matos está acompanhando a votação por lá. Ao todo, mais de 20 mil pessoas devem passar por aí hoje. Marco, como é que está a situação agora? Boa tarde. O pessoal está indo almoçar porque a movimentação está bem tranquila aqui na PUC e também no Colégio Champagnat. Pela manhã foi bem mais intensa, por volta das 10 horas, assim que terminou aquele horário reservado para os idosos, a movimentação aumentou bastante. Eu tenho um alerta feito pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado. Agora há pouco eles disseram que tem uma fake news rolando por aí, dizendo que o local de votação das pessoas é o mesmo da última votação para o Conselho Tutelar, mas isso é fake, é boato, não é verdade. O local de votação do eleitor só pode ser conferido através do Disque Eleitor pelo 148 ou então pelo aplicativo e-Título. Normalmente é aquele mesmo local que a pessoa sempre votou na sua eleição, mas alguns locais tiveram mudanças esse ano por causa da pandemia. Essa mudança atinge 80 mil eleitores aqui no nosso estado. Um destaque aqui em Porto Alegre é que os eleitores estão encontrando o nome e os dados do candidato José Fortunati nas urnas. Ele desistiu da campanha na metade da semana, mas não deu tempo para alterar o sistema, por isso continua por ali, mas a Justiça Eleitoral diz que os votos dados ao candidato serão considerados votos nulos, ou seja, não entrarão para o cálculo dos votos válidos. E uma outra informação, os drones utilizados pela Polícia Federal para coibir crimes eleitorais flagraram um homem que estava entregando panfletos em frente a uma escola aqui em Porto Alegre. Simone.
Obrigada, Marco. Nós voltamos com mais notícias a qualquer momento ao longo da nossa programação. Temos imagem ao vivo de Caxias do Sul, agora faz 26 graus. RBS TV nas eleições 2020.